Paz para todos. A grande batalha espiritual no mundo é uma batalha pessoal entre a carne e o espírito. Uma batalha social com as forças malignas do mundo e com os poderes sobrenaturais malignos. O versículo-chave de chamando você para a guerra é Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo crente está envolvido nesta guerra invisível em que ninguém usa uniforme, mas em que todos são alvos. Para entender esta guerra, precisamos entender os mundos natural e espiritual. O homem existe em dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo natural é aquele que pode ser visto, sentido, tocado, ouvido ou provado. Ele é tangível e visível. Há também outro mundo no qual você vive. Esse mundo é o mundo espiritual. Você não pode vê-lo com seus olhos físicos, mas ele é tão real quanto o mundo natural em que você vive. Essa divisão entre natural e espiritual é mencionada em 1 Coríntios 15, versículo 44. Há um corpo natural e há um corpo espiritual. Todos os homens têm um corpo natural que vive no mundo natural. Mas o homem também é um ser espiritual com uma alma e um espírito eternos. O homem é corpo, alma e espírito. Seu ser espiritual, alma e espírito faz parte de um mundo espiritual, assim como seu corpo natural faz parte do mundo natural. A guerra espiritual deve ser entendida com a mente espiritual. Em nosso estado natural de pecado, não podemos entender as coisas espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário usar o discernimento espiritual para entender as coisas espirituais. A história de uma batalha natural está registrada em 2 Reis, capítulo 6. Na verdade, Deus abriu os olhos naturais de Geazi e permitiu que ele visse visivelmente as forças superiores das hostes angélicas de Deus alinhadas para a batalha no mundo espiritual. A Bíblia fala dos reinos naturais como reinos do mundo. Esses reinos estão sob o poder e a influência de Satanás. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Além dos reinos naturais deste mundo, há dois reinos espirituais: o reino de Satanás e o reino de Deus. Toda pessoa viva é residente de um desses reinos. O reino de Satanás consiste em Satanás, seres espirituais chamados demônios, e todos os homens que vivem em pecado e rebelião à palavra de Deus. Esses, mais o mundo e a carne, são as forças espirituais do mal que atuam no mundo atual. O reino de Deus consiste em Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, seres espirituais chamados anjos e todos os homens que vivem em obediência justa à palavra de Deus. Essas são as forças espirituais do bem. Atualmente, no mundo natural, o reino de Deus existe individualmente em cada homem e mulher, menino ou menina, que fez de Jesus o rei de sua vida. Ele existe comunitariamente na igreja verdadeira
e onde quer que as pessoas façam deste mundo o tipo de mundo que Deus quer que ele seja. No futuro, haverá uma manifestação visível e real do reino de Deus. A guerra espiritual não é uma batalha natural entre carne e sangue. Não é uma batalha de homem contra homem. Não é uma batalha visível. É uma luta invisível no mundo espiritual. É uma batalha interna e ao redor do homem. Não é uma guerra visível, porque os espíritos estão envolvidos e aprendemos em Lucas 24, versículo 39, que um espírito não tem carne e ossos. A guerra espiritual é multidimensional, o que significa que ela é travada em diferentes dimensões. É uma batalha social entre os crentes e o mundo. É uma batalha pessoal entre a carne e o espírito. É uma batalha sobrenatural entre o crente e os poderes sobrenaturais malignos. Toda pessoa viva está envolvida nesta batalha, quer que se dê conta disso ou não. Não há terreno neutro. Os incrédulos são escravos do mal e foram levados cativos pelas forças inimigas. Eles são vítimas da guerra. Os crentes foram libertados do inimigo por meio de Jesus Cristo e são vencedores, mas ainda estão envolvidos na guerra. O versículo 12 de Efésios 6 nos lembra que todos nós, crentes, lutamos contra as forças espirituais malignas. Lutar envolve contato pessoal próximo. Ninguém está isento desta batalha. Ninguém pode vê-la à distância. Você está em meio a um conflito que reconheça ou não. Se você acredita que as coisas vão melhorar, está enganado. A guerra cristã nunca cessa. Satanás luta para manter o controle dos reinos do mundo, portanto, a batalha é na terra. Ele não quer que eles se submetam à autoridade de Deus. A batalha também é travada no coração, na mente e na alma de homens e mulheres. Satanás cega a mente dos incrédulos e ataca os crentes nas áreas da adoração, da palavra, em sua caminhada diária e em seu trabalho para Deus. Essa guerra invisível começou no céu com um anjo chamado Lúcifer, um belo anjo criado por Deus e que fazia parte do reino de Deus. Ele decidiu que queria assumir o controle do reino de Deus. Um grupo de anjos se juntou a Lúcifer nesta rebelião. Isso é descrito em Apocalipse 12, versículo 7. E começou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Lúcifer e os anjos rebeldes, agora chamados de demônios, foram expulsos do céu por Deus. Isso é revelado em Apocalipse 12, versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Os espíritos demoníacos podem entrar, atormentar, controlar e usar os seres humanos que pertencem ao reino de Satanás. Eles motivam os atos malignos que são praticados por homens e mulheres. Satanás dirige seus demônios em suas atividades malignas. Ele combina essas forças poderosas com o mundo e a carne para guerrear contra toda a humanidade. O homem foi originalmente criado à imagem de Deus e para a glória de Deus. A guerra invisível contra o homem começou com a primeira tentação do jardim de Éden. Satanás levou Adão e Eva a pecar. Isso fez que todos os homens herdassem da natureza básica do pecado e cometessem atos
individuais de pecado devido a esta natureza. Isso está descrito em Romanos 5, versículo 12. Isso também resultou na guerra invisível entre o homem e as forças do mal. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus e condenado à morte. Mas João 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Por meio da crença em Jesus, da confissão e do arrependimento do pecado, homens e mulheres podem ser libertados do poder do inimigo. A morte e a ressurreição de Jesus não resultam apenas na salvação do pecado. Ele também derrotou o inimigo Satanás, o que é confirmado em 1 João 3, versículo 8. Infelizmente, as tropas derrotadas e rebeldes não desistirão até que sejam forçados a isso. Apesar da vitória de Jesus sobre Satanás, estamos vivendo em um território que ainda está ocupado pelas forças de resistência do inimigo. A compreensão das estratégias de guerra espiritual nos dá a capacidade de lidar com esses poderes malignos. Satanás está tentando manter os homens cativos no pecado. Por meio de métodos enganosos, ele está seduzindo homens e mulheres para as concupiscências temporárias da vida pecaminosa. Ele almeja as afeições da alma e do espírito que pertencem a Deus por direito. Satanás ainda quer ser o governante supremo. Ele está travando uma intensa batalha pelo coração, mente, alma e espírito do homem. Suas estratégias são direcionadas a Deus, seu plano e seu povo. A batalha continuará até o grande conflito final. A guerra espiritual é a análise e a participação ativa na guerra espiritual invisível. Ela inclui o estudo das forças opostas do bem e do mal, as estratégias de Satanás e as estratégias espirituais para vencer o inimigo. A guerra espiritual é mais do que uma mera análise de princípios espirituais. Ela inclui a participação ativa na guerra por meio da aplicação dessas estratégias na vida e no ministério. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás é manter os crentes ignorantes de seus artifícios. Devemos aprender tudo o que podemos sobre as estratégias de ataques de Satanás. Em 2 Coríntios 2, versículo 11, Paulo confirma isso, dizendo: para que Satanás não se aproveita de nós, pois nós não ignoramos os seus artifícios. Também precisamos entender a base bíblica da vitória sobre Satanás e as forças do mal. Somos chamados para um combate inteligente. Todas as batalhas da vida, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, mentais, financeiras ou como as personalidades humanas, são apenas manifestações externas de uma causa espiritual. Reconhecer isso é fundamental para entender a guerra espiritual. No mundo natural, um rei é o governante soberano do reino. Ele tem poder de vida e da morte sobre seus súditos. O mesmo acontece no mundo espiritual. Você faz parte do reino de Deus ou do reino de Satanás. Ou Deus ou Satanás têm poder sobre sua vida. Na parábola do joio, em Mateus 13, Jesus ilustra que todos os homens fazem parte do reino de Satanás ou do reino de Deus. As pessoas entram no reino de Satanás por meio do nascimento natural. A Bíblia ensina que todos os homens nascem em pecado.
Isso significa que eles têm uma natureza pecaminosa básica ou uma semente do pecado dentro de si. Sua inclinação natural é fazer o mal. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como nascemos com a natureza básica do pecado, todos nós, em algum momento, fizemos parte do reino de Satanás. Todos os que permanecem pecadores continuam fazendo parte do reino de Satanás. Toda a mensagem da palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada, é um apelo ao homem para que se muda do maligno reino de Satanás para o reino de Deus. Os homens nascem no reino de Satanás por meio do nascimento natural. Eles precisam renascer no reino de Deus por meio do nascimento espiritual, conforme explicado no capítulo 3 de João. Há apenas duas divisões na guerra invisível. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Mas você não pode ser neutro nesta guerra. Você está de um lado ou do outro nesta guerra espiritual. Alguns crentes tentam ignorar a guerra e fazer uma trégua com o inimigo. Eles acham que se ignorarem Satanás, ele não os incomodará. Essa é uma das principais estratégias de Satanás. Ele tenta imobilizar os membros do exército de Deus por meio de suas táticas de terror. Mas não há neutralidade nesta guerra. Ou você é uma vítima ou um vencedor. Você foi chamado para a guerra. Você está no lado do bem ou do mal? Você faz parte do reino de Satanás ou do reino de Deus? A qual reino você pertence? Você é uma vítima ou um vencedor na guerra invisível? Que Deus o abençoe todos. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.